Olá, tudo bem? Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal e de Filosofia do Direito. Hoje nós vamos tratar do confronto entre realismo jurídico, pragmatismo e positivismo jurídico. É o nosso quadro de filosofia, processo e café. Vamos tentar relacionar esses temas com o direito processual penal. O realismo jurídico tem duas grandes frentes: o realismo jurídico americano e o realismo jurídico escandinavo. No direito americano, podemos citar referências como Holmes e como Benjamin Cardoso. No direito escandinavo, temos um grande autor, um livro fantástico, Wolf Ross. Podemos fazer a distinção desses dois realismos. Nós temos, primeiro, pontos de coincidência. São sistemas que põem em dúvida em relação à norma jurídica. A categoria norma jurídica, enquanto entidade deôntica de juízos de dever ser, é afastada. No realismo jurídico, nós temos o direito enquanto realidade puramente de ser. Aquela ideia de que direito é o que os tribunais dizem que é em cada caso concreto. Mas há um ponto de diferenciação entre o realismo jurídico escandinavo e o realismo jurídico norte-americano. No escandinavo, há a necessidade de, além dos tribunais afirmarem que o direito seja algo, que esse direito esteja de acordo com o que é legislado naquele sistema. E, além disso, um elemento psicológico de aceitação popular. Então, nós temos uma tríade no realismo jurídico escandinavo: lei, decisão do tribunal e aceitação popular. No direito norte-americano, a ênfase é muito mais nas decisões dos tribunais. Então, o que os tribunais afirmam em seus precedentes é o que o direito americano se torna para fins de definição de casos futuros. Nós vamos, então, precisar de um que eles chamam de precedentes. Os precedentes, eles não são apenas argumentos. Aqui no Brasil nós usamos esse termo de uma maneira um tanto genérica e com o sentido de argumento, de resolução de um caso, que pode servir para casos futuros, mas em uma relação analógica, em uma relação por semelhança. No direito americano, existe algo mais essencial na descrição desse precedente: é a metodologia. Então, para a criação do direito, em cada caso novo que aconteça naquele sistema, é necessário que seja descrito pormenorizadamente o método utilizado e o percurso até chegar à solução do caso. Dizem que, aliás, eles primeiro concluem para depois fundamentar. Porém, a fundamentação é metodologicamente dosada e descrita para justificar um parâmetro bem definido para casos subsequentes. No sistema como o nosso, que é um sistema de continental law, não é um sistema de common law, é um sistema de civil law, nós temos como predileção o positivismo jurídico, que parte do pressuposto de fontes bem definidas, tal como explica Norberto Bobbio. Então, o positivismo jurídico, ele se baseia em uma legislação, em uma síntese. É como se a gente, com o legislador, deliberasse sobre as sínteses que servirão para casos subsequentes. É a legislação, é a lei, é a Constituição. Então, esses parâmetros é que servem de fonte para deliberação de casos futuros. São abstrações. No nosso sistema, ao invés de juízos de ser, juízos ônticos, nós temos juízos deônticos, juízos de dever ser. Então, a nossa realidade trabalha com o apofântico, mas não como no direito americano. O apofântico, ou juízo da realidade, diz respeito ao que é, ao juízo de ser, enquanto o juízo deôntico de dever ser é definido a partir daquele parâmetro que existe de antemão, que é a lei, que é a Constituição, e que diz como nós devemos pensar as condutas subsequentes, o juízo de dever ser. Falamos então dessa distinção entre o positivismo e o realismo jurídico, mas há em permeio o que nós denominamos de pragmatismo. Dentre os autores importantes, nós temos o Richard Hort, que trata do pragmatismo de duas formas: uma verificacionista quanto aos fins e outra anti-verificacionista quanto aos meios.
Na verdade, nós temos muito mais a importância de alcance de fins do que propriamente o respeito dos meios. Não que os meios devam ser feitos de toda forma. Não. Os meios precisam ser bem expostos. Mas no pragmatismo jurídico, mais importante é atender aos fins, considerando os meios que sejam menos dispendiosos, menos gravosos. Isso pode trazer alguns problemas para a matéria penal. E por quê? Porque para nós, meio é substância. Não é à toa que o devido processo legal é um princípio deveras importante para preservar questões substanciais do ser humano, como a dignidade humana, o desejo de ver a pessoa sendo processada com ampla defesa e contraditório, com um processo dialético. Então, o pragmatismo pode ser refratário a essas questões de respeito ao núcleo da dignidade da pessoa humana, justamente porque dá ênfase ao alcance dos fins, com o desprezo dos meios. Vejo então que, em matéria pragmática, nós podemos associá-la muito mais aderente a um sistema realista do que a um sistema positivista, a um sistema de cunho, de não dar a devida adequação à prevalência dos direitos humanos, como, por exemplo, percebemos que nos Estados Unidos nós não temos muita notícia de signatários de tratados de direitos humanos. Geralmente há uma certa dificuldade em se obter a adesão do país norte-americano à assinatura de tratados de direitos humanos, justamente porque o cunho, o fito daquele sistema é muito mais pragmático do que propriamente de filiação a uma constelação de direitos humanos que é objeto de tantas convenções. Podemos então dizer que o sistema brasileiro ele tem uma aderência maior ao sistema de proteção de direitos humanos e também de respeito ao positivismo jurídico, e deve ser afastada a noção pragmatista, ao menos naquelas questões de matéria penal, porque seria contrária à proteção e ao sistema de garantias de direitos humanos. Então vejam que alguns institutos que são trazidos de outros sistemas para cá precisam ser bem ponderados. Eu me refiro aos institutos consensuais, aos negócios jurídicos processuais, como colaboração premiada, acordo de não persecução penal, transação penal, especialmente quando não há, antes deles, um devido processo legal para a cientificação da verdade. Essa questão, então, é crucial, porque se a gente importa para o nosso sistema institutos que são próprios de um sistema realista, de common law, de um sistema que dá prevalência muito mais à obtenção de fins do que o respeito aos meios, nós acabamos causando um conflito, especialmente com questões como o nemo tenetur sed detegere, que ninguém deve ser obrigado a se descortinar, que ninguém deve ser obrigado a se descobrir. Então, se eu estipulo que o que importa é aceitar uma determinada pena para pôr fim ao processo, eu acabo incentivando a pessoa a se incriminar, ainda que às vezes possamos correr o risco de condenar, de impor uma sanção ao inocente. Então, observem que esses institutos, quando são trasladados para cá, eles podem causar incompatibilidades com o sistema da Civil Law, o sistema nosso, que é o da Continental Law, em especial com o positivismo jurídico e com o respeito daqueles elementos que servem de tutela, de escudo à liberdade do indivíduo. Quem chegou até aqui, meu muito obrigado, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, aperta no sininho para receber as atualizações, as notificações e até a próxima. Estamos aqui, quem tiver dúvida, coloca aí nos comentários, tá joia? Um abraço, valeu!